Pronto, agora sim, vamos lá. Como eu estava falando, explicar um pouco quem eu sou, como eu cheguei até aqui e o porquê, né, de Rafael hoje estar falando no sábado pela manhã, falando de finanças para autônomos, o que levou até isso, né? Minha relação assim, com o dinheiro é uma relação que começou cedo e começou de forma sem muito estudo, sem muito conhecimento. Claro, até porque começou ainda quando eu era pequeno, eu não tinha esse lado de guardar, de poupar, de investir, mas eu sempre guardava. Eu era chamado na família como aquela criança pão de vaca, mão de vaca, que não gastava dinheiro e sempre tinha algum dinheiro guardado. Mas tinha sem nenhum grau de conhecimento, sem nenhuma pretensão não era aquela criança que realmente vê hoje em dia de que finança kids, né? De vou multiplicar o patrimônio, algumas crianças têm vídeos por aí no Instagram, no YouTube, não era isso, não, eu guardava para mim. Eu queria guardar o dinheiro que era meu. E eu sempre tive essa preocupação de ter dinheiro guardado. Uma época, inclusive, que eu recebia quinzenalmente, um dos primeiros empregos que eu tive, e a gente recebia em espécie. E eu guardava na gaveta da cueca. Meu banco, minha poupança era a gaveta das cuecas. E ele ficava enroladinho, guardado lá. E ao longo do tempo, trabalhando, evoluindo e fui estudando. Estudava investimentos para mim, estudava finanças para meu uso pessoal. E aos poucos, as pessoas do trabalho começaram a me perguntar, Rafael, como é que eu faço isso? Rafael, eu tô com dúvida aqui. Rafael, eu tô com dúvida ali, como é que eu faço? E pedir algumas dicas. Foi a partir daí que eu percebi, não, tem alguma coisa, tem algo aí. Se tantas Já pessoas me vai, pedem, mano. se tantas pessoas me pedem essas questões, tem algo aí. E foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais de como compartilhar, de como atuar nesse cenário. Eu sou jornalista, desde 2006 atuava no jornalismo, já tinha passado por Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, é, já tinha feito as maiores coberturas que um jornalista esportivo poderia almejar na carreira. Eu já estava no ponto de buscar outros caminhos, principalmente depois que Pedro nasceu. E foi quando eu comecei a estudar as possibilidades no mercado, não digo nem no mercado financeiro, que a ideia aqui a gente não pensa no mercado financeiro, mas as possibilidades em algo que eu gostava de fazer para mim e que eu comecei a ajudar as pessoas. Foi a partir daí que em 2019 eh, comecei com um canal no YouTube, um canal, um perfil no Instagram, e depois disso as coisas foram evoluindo. Em 2020, eu tive a certificação CFP, que é uma certificação internacional para quem atua no mercado financeiro. É uma das principais certificações internacionais da área. Eu fiz um pouco o caminho inverso. As pessoas primeiro trabalham na área para depois tirar a certificação. Eu tirei a certificação para depois começar a trabalhar na área. Mas como uma forma de ter algo, porque eu era apenas jornalista. E era uma forma de eu ter algo que representasse, que passasse um pouco mais de confiança. E esse ano eu fiz uma formação, uma nossa formação, né, que é com Eduardo Amor e Vivian. Vivian Rodrigues é uma das principais formações no mercado para planejadores financeiros, terminou essa semana, inclusive. E esse é um caminho, atualizei ontem, são 69 clientes atendidos nesses 3 anos, atuando como planejador financeiro, atuando pensando no lado das finanças das pessoas. E é isso que me traz até aqui. Eu tenho feito esse ano um movimento de rodas, de gente conversar, de gente debater, porque eu sempre levei em conta, sempre acreditei que um dos grandes problemas que a gente tem com relação ao dinheiro é que a gente não fala sobre dinheiro, a gente não conversa sobre dinheiro. Por isso que o nome de minha newsletter é Falando de Dinheiro, tem um podcast falando de dinheiro, que eu acho que a gente precisa conversar. E aí eu trouxe esse movimento da newsletter, da, do, do podcast, que eram mais conversas, mas que eu apenas falava, agora para essas rodas de conversa. A gente já fez uma sobre a aposentadoria e agora está fazendo essa segunda sobre finança para autônomos. Eu acredito que quando a gente conversa, quando a gente troca informação, quando a gente debate, a gente ajuda. Um erro de um ajuda no erro do outro. O que um fez bem ajuda o outro a fazer bem.
a gente vai evoluindo nesse cenário. E hoje o tema é falar sobre finanças para autônomos, que eu acredito que é uma grande parte das pessoas que tem dificuldade, que tem problemas, principalmente porque, como a gente não tem uma construção, como a gente não tem um caminho de entendimento sobre finanças, já é difícil cuidar das nossas finanças pessoais, fica ainda mais complicado quando a gente tem que cuidar da nossa pessoal e da nossa finança profissional. Quem é CLT, quem é concursado, que tem um salário fixo, a preocupação é somente com as finanças pessoais. Já quem é autônomo, psicólogo, a gente tem psicólogo, engenheiro, advogado, que está inscrito na roda de hoje, planejadores financeiros que estão inscritos na roda de hoje. Você tem que cuidar do lado profissional e também do lado pessoal. E aí gera um pouco mais de confusão, principalmente pela mistura, pela não entender bem como separar as contas, como organizar essas contas. Eu não quero que hoje seja uma palestra, que seja somente eu falando, seja somente despejando conhecimento aqui, né? Não, minha ideia não é essa, minha ideia é que seja somente uma roda, uma conversa, um bate-papo. Vocês tirem dúvidas, claro, vou apresentar algumas coisas, vou encaminhar, direcionar algumas coisas, mas vai ser muito mais proveitoso se a gente trocar informações. Essa semana fiz duas rodas de conversa lá no Bahia, no Clube do Bahia, né? Com o time sub-20, com o time feminino, e eu comentei exatamente isso com eles. Eu quero que a gente troque informações, perguntem, porque fica muito mais fácil e muito mais fácil assimilar o conhecimento se a gente conversa, se a gente tira dúvidas e se a gente traz a questão para o nosso dia a dia, e não falando algo geral, né? Generalista. Então, a ideia é que seja assim. E vou começar. Eu sei que as pessoas ficam um pouco com, com vergonha, às vezes, de falar, perguntando. Aí podem colocar no chat, quem quiser falar, pode falar. Qual é a maior dor, a maior preocupação de vocês que são autônomos com relacionado à finança? Qual é a maior dor do momento de vocês autônomos relacionado às finanças? Podem colocar no chat, podem falar se quiserem falar, mas a maior dor no momento para vocês. Aproveitando a Daniela que entrou agora, e está fazendo um exercício, Daniela, de vocês falem a maior dor financeira para vocês no momento. Pode falar, pode escrever no chat. Quem tiver com vergonha de falar, pode colocar no chat, para entender um pouquinho desse momento que cada um passa. Renata colocou aqui, não. Não tem ideia se vai receber no mês seguinte e conseguir pagar as contas. O meu, vou falar, Pode falar, Rafael. o meu é gerenciar a agenda. Gerenciar o quê? Desculpa, não vi. Agenda. São duas dores bem clássicas mesmo. Oi, gente, bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, Suzy, tudo bem? Então, eu acho que como olhando para o autônomo especificamente, eu acho que uma das maiores dores que me vem à cabeça é justamente como eu faço a separação, né? Eu acho que a gente começa ali muito bagunçado, como eu faço a separação da minha vida pessoal da minha vida pessoa jurídica, né? Então a gente tem muito essa, não sei se as pessoas também têm essa sensação de que a gente meio que começa a vida autônoma e a gente vai misturando tudo e no final das contas, acaba que eu não sei muito bem onde que termina a minha vida pessoa física e onde que começa a pessoa jurídica e vice-versa. Então, talvez isso seja uma dor bem profunda por aqui, enfim, pelas pessoas que eu vejo que são autônomas também. Suzy e Rafael são meus companheiros, meus amigos, planejadores também. Eu não contratei a Suzy, não, mas é exatamente esse ponto que a gente vai começar de entender, né? E foi também que Clara casa um pouquinho o que Clara colocou aqui no chat, de querer investir no negócio, não ter dinheiro porque investiu na casa e vice-versa. É,
esse é, principalmente para quem está começando como autônomo, a maior dor, o maior problema, que é, como o Suzy falou, da separação das contas, né? Entender o que é pessoa física e entender o que é pessoa jurídica. Na maioria das vezes, essa é a maior preocupação e a maior dor de quem é autônomo, porque há uma grande mistura. Muitas pessoas, muitos autônomos e autônomas, começam a vida, às vezes, trabalhando como CLT e tem aquela visão, receber o salário todo mês certinho na conta, vai pagar as contas e já foi, não tem preocupação com o que vai receber, como foi o que Renata colocou. Tem uma parte também de autônomos que já começa a vida como autônomo. Mas quando você faz essa transição do CLT para autônomo, é ainda mais complicado ter esse entendimento. E aí a gente pode considerar três etapas no cenário, na vida, né, de um autônomo com relação às contas, com relação ao que a gente tem de conta. A primeira etapa é quando, mais ou menos, como o Suzy pontuou, que está tudo misturado. A gente não. É tudo misturado, né? A gente não sabe muito bem qual conta que está, onde recebe, onde paga. A conta geralmente é uma só. Não sabe dizer quanto ganha, não sabe quanto gasta, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. É, usa apenas uma conta, né? Conta para PJ, PF, ou vida pessoal, vida profissional, até botar vida pessoal e vida profissional. Porque muita gente, às vezes, não se enxerga como pessoa jurídica, né? Mas é necessário se enxergar assim como pessoa jurídica. Ou, eu já tive casos de clientes, por exemplo, que tem 5 contas diferentes e usa tudo misturado, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ou, ou tá tudo em uma conta, ou tudo misturado em várias contas espalhadas por aí nos diversos bancos que a gente tem. Sempre esse cliente em especial, ele justificou que tinha várias contas, porque ele disse assim, eu tento facilitar para o cliente pagar. De fato, às vezes, para um cliente é melhor pagar no banco X, no banco Y, mas ele acaba complicando o lado dele. Dificilmente ele deixaria de vender se para um cliente tivesse que fazer uma transferência de um banco cá para lá, ainda mais agora com o Pix, que é muito mais fácil. Às vezes a gente quer tanto facilitar, tanto ajustar a vida para o cliente, que a gente acaba complicando a nossa vida. Quem que está aí pode responder no chat, pode falar também, abrir o microfone e falar sem problema, que se enxerga nessa etapa 1, que a gente pode denominar de etapa caos completo. Suzy está lá. Ela pediu que o meu estagiário chegou aqui pedindo um link para também participar da, da roda de conversa. Ele quer assistir. Mandei aqui. Pronto, vamos lá, vamos voltando. Rafa, Oi, é Catarina oi, Vilma Cátia. falando. Bom dia, meu querido. Essa questão aí de você estar falando de misto de como é que faz para você separar as duas coisas, tem sido uma questão até, no meu caso principalmente, limitadora para ter coragem de abrir o consultório e largar de mão desses vínculos de CLT, processos seletivos, enfim, né? Então, acho que para quem vai começar a vida como autônomo, você ter esse planejamento inicial de separar as duas coisas, e ainda outra preocupação que eu tenho é o planejamento para o futuro. Como que vai ser você tirar uma sua renda toda daquilo ali e se planejar para mais para frente? Mas tem gente que tem sido, né, de construir Sim, sim. patrimônio e tudo mais, tá? Essa Sim, questão de ser autônomo. Então, eu fico no receio de partir para a vida total de consultório, porque, bem ou mal, eu tenho uma segurança de carteira assinada, de contrato, de concurso, o que quer que seja. Meu medo do autônomo é isso. É o Uhum. planejamento, como é que você faz para organizar. Você tem que ser organizado, né? E eu sou, Exatamente. né? Não precisa
ter a maior organização do mundo, mas é bom ter esses dados separados, que casa muito bem com a dor de Renata, que ela comentou, de não ter ideia do que vai receber no mês seguinte. A gente se organizar para permitir entender quanto vai receber no mês seguinte. Porque essa é a grande diferença, é o grande ponto com relação ao que é CLT. A gente tem um entendimento que para o CLT é uma segurança grande, onde de fato você pode ser demitido a qualquer momento também. Então É tem essa verdade. garantia toda. Uhum. O grande ponto do CLT é que você sabe que independente do seu trabalho, sua renda vai estar lá, seu salário vai estar lá no mês que vem. Com o autônomo, não. A gente tem essa dificuldade e entender um pouco desses pontos, dessas etapas, ajuda a ter. A gente vai fazer até um exercício mais para frente, para ajudar a ter esse entendimento, a ter esse entendimento e uma previsibilidade. O grande ponto que a gente, como ser humano, precisa, e a gente sente necessidade, é de ter essa previsibilidade, de saber que vai ter o salário mês que vem, de saber que vai ter dinheiro na conta, de saber quanto pode gastar, como pode gastar o dinheiro. E é o grande ponto que a gente tem que buscar enquanto autônomos também. Então, essa etapa 1 que Suzy colocou, Daniela colocou, acho que a Catarina também se identificou, é o caos completo, e na maioria das vezes como a gente começa como autônomo. É muito raro que não comece assim. Então, a gente vem para a etapa 2, que é o começo da organização. Não necessariamente, nessa etapa 2, a gente tem aí já a gente já tem as contas separadas certinho, uma conta pessoa física, uma conta pessoa jurídica. Fazendo até um alerta, é importante ter a conta pessoa jurídica por questões fiscais, questões legais. A gente, às vezes, por praticidade ou por não querer pagar tanto imposto, a gente fica recebendo tudo na pessoa física, não faz nota, não declara. Existem diversas implicações que podem gerar problemas, seja com a Receita Federal, em algum momento ela pode aparecer por você não estar declarando, por você não pagar tudo certinho, não organizar tudo certinho, seja, por exemplo, com dificuldade de adquirir bens. Se você precisa fazer um financiamento, se você precisa fazer uma conta de telefone, até para telefone, para celular, existe isso. Se você tem dificuldade, você não tem uma renda registrada, uma renda comprovada, você tem dificuldade de adquirir esses bens. Então, há um problema na vida prática e há um problema legal. E aí é bom, importante ter sempre o apoio de um contador para poder ajustar esse lado. Nessa etapa 2, a gente já começa a ter começa a ter noção de quanto ganha, começa a ter noção de quanto gasta. É, não necessariamente, separou as contas ainda. Às vezes a gente deixa tudo numa conta só, mas já começa a entender o que é da pessoa física, o que é da vida pessoal, o que é da vida profissional. Vou deixar anotado aqui vida pessoal para eu poder não, porque como eu falei, né, muita gente não se enxerga como pessoa física e pessoa jurídica. É importante ressaltar, separar a vida pessoal e vida profissional. É, e aí, mais já não tem ainda também a noção do salário. Não tem esse retirada mensal, seja para labore, seja divisão de lucros. A gente não tem essa noção ainda de salário. O que acontece foi até um caso uma fala que o cliente fez. Faltou dinheiro para mim, eu vou lá e retiro da conta da empresa e pago. Faltou dinheiro para fazer o mercado, eu tiro da conta da empresa e pago. Você não tem a noção de salário. Vai entrando, você vai pagando, vai entrando, vai pagando. Seja despesa da empresa, seja despesa pessoal. Você apenas vai pagando. Dinheiro entra, você vai pagando. E você continua sem ter a previsibilidade, continua sem se organizar para o futuro, dependendo das vendas ou da receita do mês para pagar as contas e as despesas daquele mês. Quando a gente tem que buscar um caminho para ter uma tranquilidade maior.
Clara já botou que está no meio termo, né? Entre a parte um a etapa um e a etapa 2. Mais alguém se identifica com essas etapas? Ou é, em meio termo assim também? A Rafa também já acredita que está na etapa 2. Suzy na 2 também. E aí a gente vem para a etapa 3. E aí existe a separação total da vida pessoal para a vida profissional. Sabe exatamente quanto ganha. E aí você tem um controle de fluxo de caixa. E tem também salários e bônus. Quando a gente fala de bônus, é salário, bônus, férias, participação de lucros e resultados. Muita gente acha que não dá para ter isso enquanto é, autônomo. Mas se a gente se organizar, a gente consegue sim ter um cenário desse, consegue sim ter essa noção e ter uma clareza, como Suzy colocou no chat, ter uma clareza maior em relação a esses pontos, em relação a esses itens, a gente consegue sim. A etapa 3 é o paraíso, é o objetivo de todo mundo, enquanto autônomo, chegar nesse ponto, chegar nesse cenário. Mas não é tão simples, não é tão fácil chegar lá. É muito fácil, muito tranquilo fazer essa transição da 1, da etapa 1 para a etapa 2. É uma transição tranquila de ser feita, em maneira geral. A gente conseguir fazer essa transição entre a etapa 1 e a etapa 2 não é tão complicado de fazer. É uma transição mais fácil de ser feita, porque basta apenas é, alguns ajustes no dia a dia, alguns ajustes no hábito para que a gente consiga realizar. Mas a da etapa 2 para a 3 é um pouco mais complicado e exige também um pouco mais de conhecimento, existe um pouco mais de preocupação para não misturar as coisas, não misturar as bolas. É, Daniela falou que está na etapa um ainda, né? Muita gente, Daniela, exatamente. Ainda está nessa etapa um, mas a gente consegue dar um ajuste para ter essa noção. Se hoje, vocês que estão na etapa um saírem daqui já encaminhado como fazer para ir para a etapa 2, eu já vou me dar por satisfeito, já vou me dar por feliz, porque a gente já vai ter alcançado um grande objetivo que vai dar mais tranquilidade para vocês. E aí, qual o primeiro ponto que a gente tem que buscar, né? Que a gente tem que entender para, de fato, fazer essa separação, entender como essa separação pode ser feita. Eu vou botar para cá para dar espaço para ficar mais tranquilo. Vamos lá. É, vou usar com você, posso usar você como exemplo, Daniela? Fica tranquilo? Não precisa falar por enquanto não, mas só vou usar o exemplo dela. Você é psicóloga, não é isso? Pronto. É, vamos supor que aqui é a vida profissional de Daniela. E a gente tem aqui a vida pessoal. Essas duas entidades, é pedagoga, desculpa. Essas duas entidades, elas precisam ser separadas. É, a gente precisa entender Daniela pedagoga e Daniela como pessoa, como um ser humano, como mulher, como mãe. A gente precisa entender essas duas entidades separadas. Por quê?
Hoje, ela recebe os pagamentos pela entidade, digamos assim, profissional, pelo lado profissional. Os pagamentos não são pelo lado pessoal. Então, ela recebe os pagamentos por aqui. E é por aqui também que ela tem que pagar as despesas da profissionais, digamos assim, né? Não da profissão, as despesas profissionais. Aí vocês podem falar, ah, Rafael, mas precisa já nesse momento ter uma conta separada, ter uma conta, pode ser a mesma conta. A gente consegue fazer das duas formas. Claro que o ideal é que sejam contas separadas, mas como a gente está na primeira etapa, no primeiro momento, dá para fazer ainda tendo uma conta única, com o objetivo de chegar nessa conta separada. A gente recebe todo o salário em uma conta só. E é o que faz. E para facilitar, inclusive, pode ter conta em banco digital, não tem problema algum ter essa conta no banco digital. Ela vai fazer a retirada, a destinação do salário dela. Vai ser o salário, prolabore, dividendos, bônus, como cada pessoa deseja falar, né? A ideia tem que ser a mesma. Qual é a ideia? Uma renda garantida, uma renda mensal que você tenha condição de se programar. Recebe todo o salário por uma conta, vamos botar o banco, vamos deixar aqui o banco azulzinho, e passa um salário, dividendos por laboro, o que seja, para o banco amarelo. Porque aí você consegue entender o que é lado profissional e o que é lado pessoal. Como o Suzy comentou, tinha comentado mais cedo, deixa tudo que recebe na conta PJ, que seria essa conta daqui, e passa a gastar o dinheiro somente com as contas, com o dinheiro do banco pessoal. E por aqui paga todas as despesas pessoais. A gente consegue ter uma organização e uma clareza que dá tranquilidade para não misturar mais as contas. É isso aqui, esse item aqui, essa separação, que vai permitir que cada um tenha tranquilidade, tenha possibilidade de se programar, se organizar, se ajustar para a realização, para todos os pontos do dia a dia, seja do lado profissional, seja do lado pessoal. E aí a gente entra, tem um adendo importante. Para que a separação total aconteça, por isso que essa etapa 3 ela é um pouco mais complicada, é importante ter uma sobra, ter um caixa, por causa do fluxo. Porque senão a gente fica dependendo de entrar o salário, receita no mês para pagar as contas do mês. Por isso é um pouco mais avançado ter essa separação complicada. O ideal é que tenha pelo menos, para que isso aconteça, um mês. Se vamos supor que ah, a Daniela, como pessoa, ela precisa de 5 mil reais para bancar os custos dela, para bancar a realidade dela, para bancar o custo de vida pessoal. O ideal nesse cenário de separação completa de conta é que essa movimentação aqui aconteça somente quando aqui no caixa da empresa tiver ao menos 10 mil. Porque ela tira 5, o caixa da empresa vai ficar com 5, vai conseguir pagar todas as despesas da empresa e vai ter o saldo no mês para pagar as contas do mês seguinte e para ter o prazo, né, ter a tranquilidade, um respiro para poder pagar as contas do mês seguinte. Senão, a gente tem um caso até que eu estou trabalhando nesse movimento, que esse cliente ele depende das vendas da semana para pagar as contas da semana seguinte. Ele depende do movimento dele
para pagar as contas que vão acontecer daqui a 5 dias. Então, é uma complicação isso. O ideal é que a gente consiga ajustar em caixa para que as contas do mês estejam pagas. Isso incluindo o salário e o prolabore. O prolabore, os dividendos, como a gente vai ajustar. Bom dia, Carlos. Você mandou aqui, né? Acho que está bem enquadrado na etapa 3, exceto pela questão da separação. Queria entender melhor qual o objetivo e as vantagens de separação profissional e pessoal. A gente vai chegar lá, Carlos. Um ponto importante o primeiro ponto é a questão fiscal, é a questão de imposto legal, né? Porque você precisa ter uma contabilidade ajustada, de entender o que a empresa recebe e pagar suas questões pessoais, permitindo você ter uma renda, permitindo você ter comprovação, previsibilidade e ajuste, e não misturar, fica mais tranquilo. Além disso, a gente consegue ter mais organização e mais entendimento do que se pode ser feito, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. Porque se a gente tem tudo, e aí vai depender, claro, de cada caso. Às vezes você pode receber e emitir nota na pessoa física, a depender do seu ramo de atuação, que você consegue ter tranquilidade, não tem nenhuma dor de cabeça com isso e não paga tanto exposto. Ou você tem que ir para a pessoa jurídica. Mas o grande ponto, Carlos, é a gente entender as duas entidades, profissional e pessoal, como distintas, como organizações separadas, para que a gente tenha segurança e previsibilidade no que a gente vai fazer ao longo da vida, para que a gente consiga se organizar, de ter um salário definido, não depender da venda do mês, por exemplo, ou quanto vai faturar no mês, a depender de cada área, né? Quanto vai faturar no mês, para saber quanto pode gastar naquele mês. Você tendo essa separação, você definindo o conceito, tendo o conceito de salário pro labore, você consegue se programar e consegue fazer um caixa. E aí você, por exemplo, vamos supor que você define esse salário de 5, essa retirada, de 5 mil, você vai juntando na empresa um caixa de 15. Você garante que você tem possibilidade de fazer uma retirada de 5 mil, mesmo que não venda nada, mesmo que não fature nada, que não atenda ninguém, durante 3 meses você tem seu salário garantido. E quando você está na mesma conta, a tendência, a facilidade, e eu não estou falando especificamente de você, pode ser que você consiga se controlar, mas em termos gerais, é muito mais fácil que a gente gaste mais do que a gente deveria gastar quando a gente não coloca, não cria esse conceito de salário. E aí você fica oscilando de acordo com a sua renda no mês, oscilando e sem conseguir se programar, sem conseguir se organizar. Não sei se deu para você entender, mas a gente vai avançando alguns pontos que pode ajudar a você entender melhor também, Carlos. E aí no início, essa retirada, nessa divisão, ela não vai ser nem sempre, né, nem sempre ideal no valor ideal. Vou pôr na vida da Daniela aqui nesse exemplo, que ela ganha 5 mil, dificilmente ela vai conseguir tirar 5 mil por mês. Dificilmente ela vai conseguir ter a separação imediatamente. Ela mesmo comentou que está 3 meses apenas como autônoma, né? A gente vai fazendo aos poucos. Consegue tirar 2, consegue tirar 3, divide por semana, tira 2 a cada semana, na última semana tira 1, ou tira a cada 15 dias, 2,5 a cada 15 dias, mas a gente vai caminhando para ter essa ideia. É importante que se tenha esse conceito, essa definição de salário de retirada, para que a gente consiga ajustar o estilo de vida dentro daquele padrão. E aí entra o ponto, né? Como definir, como chegar nessa questão da retirada. Não tem um jeito certo, não tem uma forma garantida e uma forma única de chegar nessa conta. Existem algumas possibilidades. Eu vou detalhar um pouquinho duas possibilidades de como a gente pode fazer, que eu acredito que são duas possibilidades mais factíveis para o dia a dia, de como a gente pode definir e de como a gente pode chegar nessa retirada, quando a gente fala de retirada, de, da renda, do salário. Essa primeira forma, inclusive é a que eu uso ela no meu dia a dia,
A gente tem uma retirada um pouco mais magra, um pouco mais justa em relação ao estilo de vida, em relação ao que a gente ganha, ao que a gente gasta como pessoa física. Por quê? É uma forma da gente não complicar o caixa da empresa, é uma forma da gente definir e manter um estilo de vida sem complicações, sem dores de cabeça e de dar um fôlego tranquilo para a empresa sem maiores sustos. E aí, além dessa retirada mais justa, a gente faz uma retirada extra a cada X meses. E aí, 2 meses, eu sugiro que não seja, no mínimo, 3 meses. Seria como bônus, seria como uma premiação, uma organização. Como assim? Como seria esse exemplo? Vamos supor, no caso de Daniela, todo mês retira 5.000 da conta, e podem ser, inclusive, duas contas, pessoas físicas, mas só a separação das contas para entender o que é empresa, para entender o que é vida pessoal. Ela retira todo mês 5.000 dessa conta e vai formando um caixa na empresa. E a cada 3 meses, ela retira um saldo um pouco maior. Como definir esse saldo também? Não é regra, não é definido, não é nada garantido, mas a gente tem a formação de um novo, novo zero. O que é essa formação de um novo zero? É a possibilidade de criar uma, uma reserva na empresa de maneira orgânica, de maneira natural, na empresa, na vida profissional, de maneira orgânica, de maneira natural. Você você passa a ter um caixa, uma nova base mínima. No caso da Daniela, esse exemplo, por exemplo, a gente pode falar assim, não, eu quero ter no mínimo 5.000 na minha conta profissional, que é ao menos o dinheiro do meu salário, de minha retirada. Se eu não vender nada para ninguém, se eu não vender nada no mês, se eu não atender ninguém, se eu não faturar nada, eu tenho mesmo meu salário garantido por mais um mês. E aí, a cada 3 meses, retira tudo que tiver acima de 5.000. Vamos supor que no primeiro mês, é, no primeiro trimestre, Daniela estava se ajustando, não conseguiu faturar pouco, tinha 8.000 de saldo na conta. Ela então faz a retirada de 3.000. Mas no segundo trimestre foi tudo maravilhoso e aí tinha 15.000. Lembrando que a cada mês ela tira 5 e foi acumulando o saldo na conta. E aí tinha 15.000. Ela faz então uma retirada de 10.000. Seriam bônus, seriam formas de vocês até se motivar para continuar e aumentar o ritmo de trabalho. Seria a possibilidade também de você começar a planejar férias, começar a planejar 13º, começar a planejar participação no lucro e resultados da sua empresa, né, de sua vida profissional. Você consegue se ajustar, consegue se organizar para fazer esse cenário. E aí fala assim, eu vou gastar com o que é isso, Rafael? É dinheiro seu. Você vai gastar com o que você quiser, porque você já ajustou sua vida, sua retirada mensal, seu salário, dentro daquele valor que você precisa para pagar as contas do mês. Daniela paga as contas do mês com 5.000, vive bem, paga escola, paga lazer, tudo, não tem problema. A cada 3 meses tem um bônus. No primeiro trimestre foi de 3.000, no segundo trimestre de 10.000. E a empresa continuou com caixa de 5.000. A empresa, ao lado profissional, continuou ajustado, continuou com tranquilidade, vivendo, organizando a vida sem dor de cabeça, sem nenhuma preocupação. Eu não tinha perguntado antes se a questão da separação, né, dessa aqui em cima, ficou bem entendido para todo mundo. Então, vou combinar os dois, tanto esse ponto quanto a primeira forma. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar sem problema algum, ou mandar no chat. Ou se ficou também tudo bem explicado, né?
principalmente Daniela, que usei ela como exemplo, se deu para entender bem. Então, a gente tem essa primeira forma de entendimento, de separação. E a gente pode, Carlos, você que já está um pouco mais avançado nesse controle, e até parabéns, né, por isso, é, você já faz essa separação também, essa separação não, desculpa, mas essa retirada, essa organização? Se esse Carlos está por aí ainda, mas quando ele falar, eu vou ajustando aqui a forma 2. Como seria essa forma 2? Oi, Rafa. Oi, Eu ia oi, escrever Carlos. aqui, mas tudo bem. Tranquilo? Pode falar. Beleza. Quem quiser. Eu ia escrever, mas Desculpa eu achei melhor interromper. falar no microfone que sai Des- mais fluido. Desculpa só te interromper, Carlos, mas quem quiser falar também, fique à vontade, pessoal. A gente está aqui para conversar. Desculpa, Carlos, pode ir lá. Beleza. Em relação à sua pergunta, né? Assim, no meu caso particular, eu, eu acho que por não fazer essa separação, eu tenho um bom controle do meu fluxo de caixa, né? Priorizando sempre meu contas a pagar. Então, todos os meus recebimentos, a prioridade número um é o contas a pagar e, em segundo lugar, é a parte de investimentos, né? A parte Uhum. de previsibilidade de futuro. Inclusive, sua primeira pergunta lá atrás foi em relação a qual seria a maior dor, né? De momento, eu fiquei tentando Entender, né? Buscador. entender melhor, buscar, mas eu acho que está muito relacionado a essa questão de previsibilidade em relação ao futuro, em relação a se programar, porque apesar de ter uma renda consolidada hoje, eu não sei se amanhã Sim. eu vou ter essa mesma renda, esse mesmo fluxo de caixa que banque o meu padrão de vida. Não sei se é possível entender. Então, até Uhum. fazer essa amarração da questão do controle do padrão de vida está sempre abaixo para que você tenha sempre uma sobra, uma reserva que te, enfim, te proporcione ter essa segurança de futuro, mais ou menos Uhum. nessa linha. Pronto. E aí você falou um ponto importante, Carlos. Essa separação, que você tinha perguntado, né, a importância dela, ela te ajuda bastante a ter essa previsibilidade. Porque você define essa retirada e você ajusta, sempre, claro, ligado, inclusive, ainda a contas a pagar, seja da empresa, do lado profissional, seja do lado pessoal. Você define esse percentual de retirada, quanto vai ser, fica um valor fixo, vou até falar sobre retiradas variáveis, fica um valor fixo, você consegue ter tranquilidade na sua vida pessoal e consegue formar um caixa na empresa para que consiga esse caixa, não existe também nenhum número mágico, vai da segurança de cada pessoa, do quanto você se sente confortável em ter de caixa no lado profissional. Você consegue montar um caixa de 2, 3 meses, 4 meses, um mês só, mas você consegue ter uma garantia de que, se, como você falou, né, não tiver o mesmo fluxo de venda, de faturamento, você ainda tem o mesmo salário durante 3, 4, 5 meses. Você consegue, no seu lado pessoal, manter seu padrão de vida, seu estilo de vida, sem dor de cabeça, sem preocupação, até entender o que aconteceu no lado profissional para não faturar tanto. E aí eu reforço que não tem um número mágico. É parecido com uma reserva de emergência. Não existe número mágico quando se fala de reserva de emergência. A literatura clássica da educação financeira fala em 6 meses, 12 meses de renda. Seria maravilhoso na teoria. Que dificilmente as pessoas conseguem juntar 6 meses, 12 meses do salário, do que ganha, é, guardados, né? Consegue ter na realidade brasileira, não é tão simples fazer isso. Então, assim como no lado pessoal, a reserva de emergência tem que ser começar com o que puder e ter o que a pessoa se sinta confortável em ter, no lado profissional também.
porque não é fácil, a gente também, ninguém fatura milhões para ter uma sobra grande e conseguir rapidamente juntar um mês, um ano de salário. Não é assim que funciona. Seria ótimo se fosse assim, mas a gente vai aos poucos nesse exercício para ter essa tranquilidade e ter essa previsibilidade. E aí, na forma 2 de retirada, para a retirada mais gorda, a gente tira um pouco mais. E aí, não, não tem do valor de bônus. Você não tem um valor de bônus porque você já retirou tudo que você tinha que retirar. Não sobra muita coisa no caixa da empresa. Então, por exemplo, aqui no, voltando para o exemplo de Daniela, vamos supor que a retirada dela te faça uma retirada de 10 mil todo mês. Não vai ter caixa, não vai sobrar nada, vai sobrar ali 1.000, 2.000, dependendo do faturamento, mas a gente vai sempre ter uma renda de 10 mil. E aí tem um problema. Nós, enquanto seres humanos, nós nos adaptamos, não é tão difícil, facilmente, não diria facilmente, mas de maneira até tranquila, a, às situações do nosso dia a dia. Principalmente quando é para folgar, para ter mais folga no orçamento. Se o estilo de vida de Daniela, de Carlos ou de Rafael casa bem com o de 5 mil, você vive bem assim, quando você ganha 10, como num passe de mágica, seu estilo de vida se ajusta a esses 10 mil. A gente tem a tendência a achar, não, se eu ganhar 10, eu vou conseguir guardar mais, não vou gastar tanto. Pode ser até que consiga no começo, de 2, 3 meses. Mas depois, o estilo de vida se ajusta rapidamente aos 10 mil. A gente acaba gastando esses 10 mil e dificulta investimento, dificulta planejamento de futuro, aposentadoria, porque você meio que destina todo esse dinheiro para os gastos do dia a dia, para os gastos do mês. É muito mais factível se organizar, seja para investir e para planejar o futuro, com essa forma 1 de retirada, do que com essa forma 2. A gente acaba gastando sempre mais. Não sei se vocês tiveram experiência de ter um ganho de renda, a gente acaba sempre aumentando o padrão de vida sem perceber. E, exatamente, Carlos. Dar um passo atrás é muito mais complicado porque tem sensação de perda. É muito mais difícil. Por outro lado, não. A gente está com folga no orçamento, a gente vai gastando sem perceber muito o que está acontecendo. Então, sempre recomendo, eu gosto mais, não é nem que recomendo, mas eu gosto mais dessa forma 1. Você ter uma retirada um pouco mais enxuta, sendo que esse enxuta tem que cobrir os gastos com lazer também, as contas do mês, gastos com lazer, um pouco de investimento, tem que cobrir esse, no mínimo, uma tranquilidade, e a cada 3 meses, 6 meses, uma vez por ano, aí cada um define sua periodicidade, tem uma retirada a mais. Você pode definir como 13º, pode definir como férias, pode definir como bônus trimestral, vai de cada um, de como cada um se ajusta. E aí tem duas outras formas, que eu vou botar aqui, eu não gosto muito delas, porque tira exatamente a previsibilidade, tira exatamente, é, deixa ela em vermelho porque eu não gosto muito delas. Que aqui é retirar todo mês um percentual de quanto ganha. Vamos supor que todo mês eu vou tirar 25% do que eu faturei. Aí acabou a previsibilidade. Porque se no mês você fatura muito, você fatura 10 mil, você tira 2.500. Você fatura 20 mil, você tira 5 mil. Mas se você faturar 5, seu salário cai pela metade, 1.200, 1.250. Como é que fica essa previsibilidade, essa sua programação pro dia a dia? Ou retirar ou deixar 25, né? Cada um vai de um jeito. É, eu não gosto muito porque você perde a previsibilidade, você vai depender sempre do mês para saber como vai ser seu mês seguinte, sempre do seu mês de faturamento para saber como vai ajustar seu mês seguinte. E a forma 3 é a forma assim, faturou, retirou.
vamos dizer assim. Entrou dinheiro na caixa, tirou. Entrou dinheiro, tirou. Entrou dinheiro, sobrou. Tipo, não deixa nada sobrar. Da mesma forma 4, né? Desculpa. É o mesmo cenário, da mesma forma aqui da forma 3, você não tem previsibilidade. E o mais importante é que a gente consiga ajustar, consiga permitir se dar uma previsibilidade, se dar uma tranquilidade para essa organização, para a vida pessoal e para a vida profissional. Então, a gente precisa muito buscar essa previsibilidade. Por isso que eu não gosto nem da forma 3 nem da forma 4 de retirada, porque você não planeja nem o lado da empresa e nem o seu lado pessoal. Ficou tranquilo o entendimento com relação a essas duas outras formas de retirada? As três formas, a 2, a 3, a 4? Valeu. Aí eu queria agora que a gente pudesse, se alguém quisesse oferecer, lembrando, eu estou gravando o encontro, vou disponibilizar para as pessoas depois. Eu falo isso porque na última roda, algumas pessoas ficaram com receio de falar números reais. A gente pode fazer, eu quero alguém que se disponibilize para a gente fazer um exercíciozinho de faturamento e depois dessa organização do mês, é, mas pode falar número real, se você se sentir à vontade, ou números fictícios só para entender, só para o entendimento da realidade. Alguém se disponibilizaria a fazer? Todo mundo com vergonha de fazer essa. Ajustando aqui. Então, o pessoal está com vergonha, eu vou criando aqui mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Primeiro, um exercício de faturamento máximo, de você entender quanto você pode faturar no mês. Vocês têm noção desse valor? Até para que a gente possa depois pensar na separação, possa pensar na retirada, possa pensar todos esses ajustes aqui. Vocês têm noção de quanto é possível faturar no mês diante da realidade de cada um? Vamos supor que uma pessoa que, por exemplo, ela tenha 32 horas disponíveis por semana para trabalhar. Dessas 32 horas, e é importante, inclusive, esse detalhamento, 7 horas para a burocracia da empresa, questões administrativas, 5 horas para buscar novos clientes, comunicação, seja Instagram, seja no dia a dia, cafezinho ali, cafezinho aqui, mas tem que ter essas horas, né, de busca de clientes, e 20 para atendimento ou vendas, depende da área de cada um. Então, a semana dessa pessoa está distribuída dessa forma. Das 32 horas que ela trabalha na semana, ela tem 7 para burocracia, 5 buscando comunicação e 20 horas destinadas a atendimento, venda ou o que for da área de cada um. E aí vem uma outra pergunta. Desses
20 horas de atendimento. Quantas horas por cliente dessas 20 horas? Como assim, Rafael? Quanto você precisa destinar para o atendimento de um cliente? Vamos supor que destine 1 hora e meia para cada cliente, o que seria 1 hora de atendimento e 30 minutos de pré e pós atendimento. Ou seja, a cada cliente que você atende, você precisa de 1 hora e meia, seja de locamento, seja organização, seja questão administrativa, mas você dedica 1 hora e meia por cliente. Então, 10 atendimentos na semana, eles significariam 15 horas de trabalho. Você conseguiria ter 15 horas de trabalho. E aí seriam, a gente botou 20, né? Mas, para deixar redondinho o valor aqui, seriam 2 horas por cliente, só para 1 hora de atendimento e 1 hora de pré e pós, só para ajustar a cabeça que eu botei 20. Então, seriam 10 clientes por semana. O mês tem 4 semanas, seriam 40 clientes no mês. Seria o máximo que que essa pessoa conseguiria atender. O máximo de renda que ela ganharia, o máximo de compromissos de faturamento. E aí a gente vai para o lado financeiro da coisa, entender o lado financeiro para entender o faturamento máximo. Meu modo tinha sumido. Para buscar esse lado financeiro, quanto você cobra por cliente? Qual o valor que a pessoa cobra por cliente? A sessão dela é R$ 200. Isso quer dizer que em uma semana, em uma semana, opa, aqui, em uma semana ela vai ter essa renda, porque eu não fiz errado. Em uma semana ela vai ter 2.000 de renda. Em um mês de renda de faturamento, em um mês ela vai ter 8.000 de faturamento máximo. Deixa eu só isso aqui para depois a gente fazer 10, 40. Agora, para fazer exercício, que vai ficar mais fácil esse entendimento. Pronto. A gente vai ter esse entendimento que vai ter esse faturamento máximo. Então, o faturamento máximo de 8.000, mas um mês nem sempre acontece da melhor maneira possível. O mês nem sempre é organizadinho, acontece tudo certinho. Pneu fura, filho fica doente, falta energia, você adoece, fica cansado, não consegue trabalhar. Então, eu sempre gosto de botar uma, uma margem, geralmente é mais de 20%. Que é para dar mais uma, uma tranquilidade de previsibilidade do orçamento. Então, a gente tem um faturamento máximo, que seria 8.000, e o faturamento possível, faltou um S aqui, um faturamento possível da organização da pessoa, que seria de 6.400. Ah, Rafael, 6.400 não dá.
6.400, eu não consigo pagar minhas contas. Como é que eu vou me organizar para isso? Aí a gente tem nesses 3 itens para mexer. A gente consegue se organizar com 3 itens. Ou você vai ter que dedicar mais horas para atendimento, trabalhar mais. Vamos botar aqui, trabalhar 36 horas. E aí, ao invés de 2 horas por cliente, aqui poder diminuir para 1 hora e meia de fato por cliente, para sobrar mais horas de atendimento, que aí vão resultar, um exemplo, 15 por, por, por semana, 60 clientes no mês. Se a gente vai para 60 clientes no mês, o faturamento já sobe para 12 mil. Faturamento mensal e a faturamento possível para 9.600. Ainda não ficou agradável, ainda não ficou factível com a realidade, a gente pode aumentar quanto o valor que você cobra por sessão. Sua hora, você faz cursos, se ajusta, você se qualifica como profissional para ter uma renda maior. Você aumenta por sessão. Faturamento aqui, se te ajustar, ao invés de atender 40, atender 20 clientes a mais por mês, e ajustar em R$ 50, por exemplo, nesse cenário aqui, o valor cobrado por sessão, a gente já sai de um faturamento possível de 6 para 12. Ah, mas 60 no mês fica apertado. Vamos para 50 por mês, a gente entra para um faturamento possível de R$ 10.000. Com um faturamento possível de 10, como a gente fez o exemplo de Daniela, um faturamento de 10, a gente fazendo a retirada de 5 todo mês, em 3 meses, ela vai ter 15 mil extra. A cada 3 meses, ela vai ter 15 mil na conta, extra de retirada, sem se preocupar com as contas da empresa. Então, a gente consegue se organizar definindo esse faturamento e ajustando as questões do dia a dia, as questões de atendimento. Porque não adianta ter essa separação, ter essa organização, se o lado prático da vida profissional não tiver bem definido, não tiver bem azeitado. Como entra o dinheiro, como entra essa receita, precisa estar bem azeitado, precisa estar bem claro, para que a partir disso a gente consiga ter essa retirada aqui de uma forma tranquila, de uma forma saudável ao longo do tempo, para dar essa previsibilidade. Ficou tranquilo esse entendimento do lado desse exercício, né, do faturamento máximo possível? Alguém quer fazer, se dispõe, fazer com números próximos ou reais mesmo? Se alguém quiser, fique à vontade que a gente faz aqui para ir ajustando e entendendo um pouco do cenário. Oi, Rafa. Oi, Clara. Vamos lá. Vamos. Eu tenho 1 milhão de dificuldades aqui nesses números reais, de colocar os números reais, né, conforme a Uhum. minha realidade. Por Certo. N razões. No exercício da advocacia, a única coisa aqui que eu posso precisar é que meus atendimentos, eles não duram mais do que 50 minutos. Eu ponho 50 minutos por atendimento. Nem todo atendimento eu cobro consulta. Sim. O valor de cada cliente é extremamente variável. Vai acho que eu já conversei com você sobre isso, vai desde um salário mínimo, que quando o cliente não tem condição nenhuma, eu deixo ele parcelar em 10 vezes, Uhum. até demandas que eu fechei. A minha demanda maior foi em março desse ano, foi 30 mil. Então, assim, cliente que paga mais, que ganha mais, ele paga mais, cliente que ganha menos, paga menos, óbvio. Então, a minha variável começa desde esse momento. Entender o fluxo de caixa, foi um pouco do que Carlos falou também, de entender o fluxo de caixa para ter essa previsibilidade. E aí, inclusive, é uma coisa que eu faço, que você falou, de ter um valor, eu chamo de atendimento social, né? Um valor social, para permitir que pessoas que não têm condição também se disponibilizem, se beneficiem de um serviço que é muito mais útil, inclusive, para elas do que para outras pessoas, mas elas não têm condição de pagar. E a gente reduz um pouco, faz um atendimento pro bono, como
Rafael faz para ter esse alcançar uma parcela da população que precisa muito do serviço. A gente tem que colocar isso no papel também. Por exemplo, de limitar, de ter. Deixa eu só botar aqui, pronto. A gente tem 20 horas para atendimento e vou destinar por mês 5 horas para o social. E aí você vai reduzir e você não vai fazer a conta da sua renda com esse social. A gente delimita por mês quanto é capaz de atender no social sem prejudicar o nosso negócio, porque para que a gente tenha capacidade de atender o social, a gente precisa que o nosso negócio esteja de pé, esteja funcionando bem. Senão não adiantaria, a gente precisa também pagar as contas. E aí você Isso. tem duas possibilidades: limitar esse número ou limitar o valor que você cobra para esse social. Eu gosto de limitar porque eu não gosto muito do pro bono, não por trabalhar de graça, não é isso. Mas pela experiência que eu tive, quando você cobra nem que seja R$ 50, a dedicação da pessoa é outra. A pessoa se compromete mais quando paga que seja um valor simbólico do que quando não paga nada. Então eu faço uma cobrança bem simbólica. E aí outro ponto que pode ajustar nisso, que como você falou, né, Clara? Você teve uma venda fechou um contrato, desculpa, de 30 mil. Um contrato mais alto compensa alguns sociais. E a gente partiria para um outro exercício de entender a média do seu ano, para que chegue nessa questão do faturamento. Entender por Uhum. ano como é a média, porque um vai compensando o outro e nem sempre vão se repetir, para a gente ter esse cenário dessa média, para a partir da média fazer todo esse outro exercício. E a gente precisaria de um ajuste, eu já deixei mais ou menos ajustado aqui para a gente entender, do fluxo de caixa da empresa e depois também da pessoa física. Como seria esse ajuste, né? Que é uma tabelinha bem simples e pode ir aumentando aqui. E cada um pode ir dando o grau de complexidade que precise, mas eu acho que a gente já tem tanta preocupação na vida, tanta preocupação no lado pessoal, no lado profissional, que criar um trabalho a mais para olhar o financeiro gera mais desconforto, gera mais dor de cabeça. Não é o que a gente precisa. A gente precisa de praticidade. Pô, Rafael, mas eu vou ajustar tudo a minha vida em uma planilha, em duas tabelinhas assim. Quanto mais simples, melhor. Não precisa de nenhuma planilha que dê pirueta, dê salto mortal, faça um desenho inteligência artificial para saber que o mês funciona. Quanto mais simples, é melhor e mais tranquilo. E aí, por exemplo, a gente poderia botar aqui, claro, no seu caso, clientes pro bono, cliente social, vamos botar social, quanto por mês você destina de receber deles? Vamos botar aqui 1.500 por mês. E aqui você consegue fazer o fluxo de caixa dividindo as vezes. Então, aqui tem mês que eu recebi 1.300, aqui bota mais um parcelamento. Você vai dividindo e você pode botar o nome de cada um, por exemplo, de cada cliente e parcelando, jogando a parcela deles ao longo do tempo, dos meses, para você entender como eles vão pagar e como vai ser seu fluxo de caixa ao longo do mês. E outros clientes aqui, cliente geral, por exemplo. E aí você tem essa previsibilidade. Desculpa, claro, mas já vou usando o seu exemplo aqui. E aqui as sentenças, se você é advogado, né? As sentenças que estão Isso. previstas para sair a cada momento. A cada, vamos supor que tem uma previsão de uma sentença de 10 mil em outubro. Uma previsão de uma sentença de 20 Rafa, mil. Oi, me permita, pode falar. ao invés de sentença, use alvará, porque, como eu lhe Pronto. falei, eu estou, por exemplo, com 3 sentenças que juntas elas me dão 25 mil, mas assim, a parte começa a recorrer, entendeu? Para protelar o Entendi. pagamento. Sim, Por sim. óbvio que até o efetivo pagamento, isso vai rendendo juros lá, Sim, sim. certo? Mas assim, eu não tenho previsão nenhuma de quando eu vou De receber isso receber. por causa da infinidade de recursos. Sim, sim. É por isso que a gente bota separado, porque quando entrar, você lança aqui. Ou quando tiver algo que tenha previsibilidade, você já pode lançar
no mês mais para frente. E aqui, É. treinamentos ou cursos que você faça por fora. Em um mês, deu uma palestra. No outro mês, participou de 800, participou de algum evento que gerou essa receita. Então, você Certo. consegue ter uma previsibilidade, e foi algo que Carlos também tinha comentado, do fluxo de caixa eu vou mudar aqui de profissional. Da sua conta. Então, você sabe quanto vai ser o seu faturamento. Vamos dar aqui para faturamento. Vai ficar mais fácil de entender. Aqui, você definiu quanto você pode atender por mês de cliente social. Você pode ter ou não ter uma média, ele vai depender de cada profissão, de cada área, dos clientes gerais que vão te pagar. No caso de você tinha contratos com os clientes para fazer. E aqui, alvarás que vai receber e treinamentos. Se você quiser ter mais detalhamento nesse item, é só incluindo linhas e vai botando o nome. Vai botar cliente social no geral, botar Maria, João, José, aqui Paulo quer pagar mais. Vai incluindo esses valores, os nomes das pessoas e quando elas vão pagar. E como eu faço, por exemplo, para saber se cada pessoa já pagou? Você jogou aqui, né? Vamos supor que Paulo parcelou em 10 de 500. Algo bem simples. Você pode pintar de outra cor, ou você pode só botar negrito. Pagou, já pagou, não pagou, você vai lá e já sabe a pessoa que você tem que cobrar, que essa pessoa não te pagou. Certo. Só botar em negrito. Opa, fiz besteira aqui no computador. Só botar em negrito. E você vai conseguir entender, vai conseguir saber quem te deve, quem não te deve, e ter essa previsão ao longo do tempo. E aqui a gente Certo. desceria, por exemplo, para as despesas do lado profissional. Um contador, a sala do Zoom, estou usando aqui, eu botei esse exemplo, o aluguel de uma sala fixa, caso precise, os impostos que se paga na pessoa jurídica. E aqui tem que ter o salário retirada. Eu vou ter aqui um salário retirado de 6 mil, plano de saúde, você pode definir. Aí faz até, vale a pena até ajustar com o contador se vale a pena pagar o plano, pessoa física, pessoa jurídica. Quando você faz na pessoa jurídica, sai mais vantajoso para o plano ser mais barato. Mas aí você não consegue descontar no imposto de renda. São alguns ajustes que a gente vai vendo caso a caso para ver se faz sentido. E vai descendo aqui as linhas que você de despesas do lado profissional. Nesse cenário aqui, por exemplo, que a gente botou, jogando números aleatórios, deixa eu botar um saldo aqui. A conta começou com 2 mil, só para a gente entender. 2 mil ficou negativo. Pronto. A gente começou com 4 mil na conta, teve um faturamento de 5.600 em agosto, uma despesa total de 9.200, sendo que na despesa da empresa tem que incluir, o do lado profissional, tem que incluir o salário. Isso aqui somente é o lado da empresa. E você não tem que se preocupar com mais nada do financeiro do lado profissional, do lado financeiro. E aí sobrou um saldo de 380 no caixa da empresa. Em setembro, você já tem a previsão de que vai sobrar, vai ter um saldo negativo, porque a venda aqui está caindo um pouco. A gente tem uma venda de 6.400, até aumentou, mas a despesa está em 9.200. Ou a gente teria que ajustar isso, aí vai para os ajustes finos, né? Ou teria que ajustar a despesa, ou teria que aumentar a receita. Você já consegue se programar quando você precisa vender mais, quando você precisa prospectar mais para ter mais renda, ou quando você precisa fazer ajustes nas despesas. Nesse cenário aqui, por exemplo, a gente optando por essa retirada mais magra, né? A gente botou de 6 mil, a gente não conseguiria retirar nada, porque a gente quer ter um saldo pelo menos de 6 mil na conta. Essa retirada Certo. só iria acontecer em dezembro, porque ficou com saldo de 21 mil na conta, deixa 6 mil, começa janeiro com seu salário de 6 mil, mais de 21 vai dar 15 mil. 15 mil de bônus de 13º, por exemplo. A gente consegue se programar ao longo do ano para esse cenário. Você começaria janeiro com 21.500 na sua conta.
E é muito importante, eu não sei os demais colegas, né, das suas respectivas profissões, mas para a advocacia, dezembro e janeiro é caótico, porque a gente sabe que tem um recesso forense. Sim, sim, Então, assim, começa em 20 de dezembro e só volta 20 de janeiro. Então, assim, sim. a gente não recebe, a gente não sai alvará, não sai absolutamente nada. O E processo não anda. é importante ter essa noção do ano. E quando você joga aqui, você tem, para você saber as oscilações e saber que não é porque o mês historicamente é mais difícil que tudo caiu por água abaixo. É, enquanto na advocacia, por exemplo, dezembro é mais complicado, para o planejamento financeiro é melhor, é bom, é melhor não, é bom. Por quê? Porque as pessoas estão entre o começo e o final de ano, estão naquele questão de renovação de ciclo, né? Isso, Renovar as questões, aí quer ajustar tudo, aí acaba indo bem, mas Carnaval e São João, ninguém está nem aí para o lado financeiro, quer gastar dinheiro, já cai um pouco. isso. É entender os pontos de cada área, é entender as oscilações de cada profissão. Daniela falou aqui, né, que percebe isso também, dos compromissos com o pagamento com pro bono. Eu gosto sempre de, nem que seja um valor simbólico. Eu faço Eu atendimento eu tô parciais. aqui pensando nisso agora, realmente. Eu atuo algumas. Quando eu falo pro bono, é porque eu divido assim. Pro bono é aquela pessoa, eu tenho duas clientes que são 100% pro bono. Sim, Duas, especificamente, 100%. Eu não cobrei absolutamente nada, porque realmente eu conheço a realidade. Mas quando eu falo assim que eu não cobro consulta, depende do cliente. Se for um sim, sim, cliente, quando é um cliente potencial, eu não cobro. Quando às vezes é uma entendi. causa que envolve risco de não ganhar, aí eu cobro para dar entrada. Se a gente ganhar, eu abato o valor da entrada no meu valor do alvará, que é Uhum. uma forma de eu amarrar o cliente. Sim, sim, Mas até mesmo o cliente pro bono, esse que tem uma renda muito baixa, que vive de um salário mínimo, que eu não cobro absolutamente nada, realmente eu posso cobrar dele R$ 50 por mês. pela experiência que eu tive, é muito mais, a pessoa se compromete mais quando ela está Eu pagando alguma coisa, quando, concordo com o você. mínimo que seja. Concordo. E aí, porque assim, dos clientes que eu não cobrava, remarcava, cancelava em cima da hora, chegava no dia e aí passava 3 semanas sem responder para poder marcar um encontro. Então, querendo ou não, me prejudicava pela organização. Claro que Isso, todo mundo, concordo. mesmo pagando, algumas pessoas remarcam, cancelam, porque a vida está Aham. acontecendo. Mas eu sentia que era muito mais recorrente com quem não estava pagando nada. Eu decidi, não acabei, porque eu acho que o trabalho que eu faço é um trabalho que beneficia muitas pessoas, as pessoas precisam disso. Eu atendo, limitei a quantidade por mês para que quem paga eu possa sustentar a empresa, né, o trabalho, mas cobrei o mínimo, só para o termo assim de comprometimento, né? Já a pessoa fica na cabeça, não, estou pagando, tenho que ir. Então, eu tenho feito dessa forma. A Renata concordou com você, claro, né, que ela é perita financeira e trabalha com advogado de fórum, Ó, tá já tem vendo? essa questão bem Ela avaliada. entende. E eu Já tô, e eu tô lembrando aqui de um outro fato para a gente da Bahia especificamente, por exemplo, e eu concordo com você, Rafa, quando você fala assim, janeiro é um bom ano para o planejador financeiro, porque as pessoas estão na ideia de renovação. Pronto. Isso acontece também comigo. Eu consigo fechar mais contratos em janeiro porque as pessoas querem resolver a vida toda. Não, novo ano, sim, doutora. sim, Preciso resolver minhas pendências. Eu consigo fechar mais contratos em janeiro, mas assim, em termos de alvará, a gente tem uma queda realmente. sim, Aí o outro ponto vem, para quem é de Salvador especificamente, e entende isso, que é carnaval, junta sim. tudo. O recesso forense, na sequência vem o carnaval, que ninguém quer pagar, ninguém, é incrível. É incrível, Né, ninguém quer pagar, fora quando porque. o carnaval é final de fevereiro, março, é mais difícil que até aquela questão. Não, deixa passar o carnaval que É eu me isso, organizo. E aí fica de exatamente. janeiro a março complicado, Pronto, porque as pessoas exatamente. estão Esse esperando ano acabar. foi assim, eu fiquei de janeiro a março nesse limbo,
Pronto. Exato. E ainda tem esse fator de que pós-pandemia, né, a retomada dos festejos, de um modo geral. Então, todo mundo quer sair para curtir tudo. Quer sair para curtir férias, quer sair para viajar para curtir carnaval. Aí vem o São João e o É bem assim. advogado lá que lute para E, sobreviver. e por isso é importante ter esse conhecimento do fluxo de caixa, essa previsibilidade ao longo do ano, para a gente se organizar. Pra gente, se você faz isso aqui 2, 3 anos, você sabe como é que funciona mais ou menos. E você consegue saber que não. Perfeito. Essa retirada aqui vai fazer 15, vou retirar menos, porque eu preciso ter um caixa na empresa para passar tais meses de mais aperto, porque já é tradicional que aconteça isso. A gente consegue Perfeito. ter uma tranquilidade maior. E aí, Só esse tempo aqui de conversa, isso já me abriu aqui a cabeça um bocado. que maravilha. E aí, assim, o que fez pro lado profissional, faz pro lado pessoal. Mesmo que sejam duas contas pessoas físicas. Mesmo que tenha uma conta no Nubank e uma conta no Banco Inter. Mas Certo. sabe que aqui a conta profissional é do banco, vamos botar Banco Verde, só para não fazer propaganda que ninguém está me pagando nada. E a conta pessoal, deixa eu ver um banco aqui, que é uma cor que não tem banco, marrom. Pronto. E aí, a mesma lógica. A entrada, quanto é retirado o salário, aí vai depender da questão, pode, por exemplo, muita gente faz hoje, de tirar somente um salário mínimo de prolabore e o resto de dividendos, né? Só para pagar menos, ter um pagamento menor de impostos. Vai depender da situação de cada pessoa. Mas no total, 6 mil de retirada e bônus de 15 mil, que viu lá em dezembro, né? Só em dezembro. Você programa seu ano, um salário que você vai ter. Se você quiser aumentar a renda, você consegue aumentar, você consegue aumentar o salário, você consegue programar quando vai poder aumentar o salário. E aqui lançaria as despesas da pessoa física. Nesse cenário aqui, e aí, claro, cada um tem suas despesas e não é questão de julgamento se vale ou não vale, se está caro ou barato. A gente consegue prever quanto vai ter de saldo na empresa, na profissional, quanto vai ter de saldo no lado pessoal. Você consegue se programar. Dá para incluir aqui uma viagem. No final, em janeiro, você consegue programar uma viagem, ou agora em agosto, programar uma viagem, que vai gastar 15 mil na viagem. E ainda assim, você terminaria o ano com 16 mil reais na conta. E a gente entraria com investimento aqui, investimento mensal, planejando o futuro de 500 reais por mês. Pronto, 25. Pronto. Não estava pegando o investimento. Você consegue se organizar, consegue se programar somente com uma página do Excel, num caderno, no celular, mas tendo essa separação, sabendo o que entra, com um grau de profundidade que cada pessoa vai ter o seu que prefere, sabendo o que sai, incluindo do que sai a sua retirada mensal, e depois ter no lado pessoal essa mesma organização. E aí vocês, cada um, vai aprofundando e indo mais para a vírgula, para o centavo, de acordo com sua realidade. Então, e aqui a gente, para arrematar, para não tomar mais tempo de vocês, a gente entendeu a questão da separação das etapas do autônomo, a importância da separação para a gente poder ter essa previsibilidade e poder entender direitinho o que se paga do lado profissional, o que se paga do lado pessoal, que é essa definição de salário é importante para que a gente tenha tranquilidade e tenha previsibilidade ao longo do tempo e como essa retirada pode ser feita. Retirada mais magrinha, retirada maior, retirada magrinha com bônus de tempos em tempos, ou retirada maior sem bônus e fixa ali. Evitar de toda forma a retirada percentual ou faturou entrou porque a gente perde previsibilidade. É muito mais difícil se organizar dessa forma e muito mais entraria naquela questão de como está uma conta só nesse caos completo aqui, a gente não tem salário, a gente vai pagando a conta com o que tem na conta. Então, isso dificulta
a, a previsão do fluxo de caixa, a programação, o planejamento de mais longo prazo, de mais tranquilidade. Foi um dos primeiros pontos aqui que eu só estou jogando o chat aqui, que Renata colocou, de não saber, não ter ideia se vai receber no mês seguinte e pagar a conta. Quando a gente está nesse cenário, a gente não consegue. Mas quando a gente se separa, a gente sabe o nosso salário, a gente sabe, monta, deixa um caixa, claro que não vai ser do dia para a noite que vai conseguir ter esse caixa. Quando a gente vai construindo esse caixa, a gente tem a certeza de que pelo menos um mês, 2 meses do salário está garantido, independente da variação que vai ter no faturamento no exercício da profissão. A gente tem essa questão. E aqui o lado de faturamento, que vai ajustando esses pontos, que vai ajustando os valores para poder encaixar quanto pode faturar, quanto precisa aumentar, por exemplo, o que cobra para encaixar o estilo de vida que quer, quanto precisa ter mais de cliente, quanto tempo precisa dedicar para cada cliente, ou ajustar para encaixar. É um quebra-cabeça, né? A gente vai montando as peças para que tudo fique bem alinhado. E, por final, um método de acompanhamento bem tranquilo. Eu vou disponibilizar para vocês um link dessa planilha aqui, que cada um pode fazer a cópia, se quiser ajustar para dentro da realidade de cada pessoa, para fazer esse controle de maneira mais tranquila. Eu espero que tenha servido para todo mundo entender um pouquinho, como eu falei no começo. Se somente esse lado aqui já entender, já conseguir ter um caminho para colocar em prática a partir de agora, eu já vou ficar bem satisfeito. Já vai ter valido a pena essa hora e meia que a gente está aqui de conversa. Não, por mim, falo para mim, eu não sei os demais, mas para mim valeu demais, demais, demais. Me abre assim o mundo. Quando eu falo que eu estou entre o ponto 1 e o ponto 2, é porque assim, eu tenho noção de quanto eu ganho, tenho noção de quanto eu gasto, mas é tudo muito misturado. Uhum. Quem quiser tiver alguma pergunta a mais, pode fazer no chat, fazer para mim, ou quiser depois, para não quiser expor os dados, quiser fazer depois no WhatsApp, todo mundo tem meu WhatsApp lá, que eu criei o grupo só vou deixar enquanto eu vou, só para eu subir a gravação, eu vou mandar para você e depois o grupo vai se desfazer. Não vou ficar vendendo nada para você no grupo, não, para não ficar aquela mensagem toda hora pipocando. Mas eu vou só para disponibilizar a gravação. Se alguém quiser falar, e se puderem também só liberar a câmera para fazer uma foto aqui da gente, quem quiser liberar a câmera para. Não, eu tô morta, acabada aqui numa gripe terrível. Falei não que eu fiquei nessa gripe. Falei até que você fiquei nessa gripe, fiquei sem voz, uma semana sem voz, por causa dessa gripe. Eu tô só a derrota. Acontece, não tem problema não. Mas agradecer a todo mundo que participou. Pessoal, muito obrigado. A gente vai tentar fazer outros, vou comunicando nas minhas redes sociais para tentar fazer outras conversas assim, outras rodas de conversas. Minha ideia é fazer agora, já adiantando em setembro, uma de finanças para casais, para a gente entender, ajustar a organização dentro de casa e assim a gente vai indo. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode falar comigo, fiz à vontade, estou bem aberto para a gente conversar, para ter um papo e entender o momento de cada um. Tá certo? Muito obrigado, bom sábado para todo mundo. Aqui em Salvador o tempo tá meio, tô olhando aqui pela janela agora, tá meio nublado, mas quem puder aproveitar um sol, aproveitar um passeio, fica tranquilo aí. Um abraço. Obrigado, Rafa. Obrigada, obrigada. Muito obrigado. Bom sábado para todos.